Olá, eu sou o Antônio Pedro, estudante do curso de especialização em As Áfricas e suas diásporas, curso ofertado pela Universidade Aberta do Brasil em parceria com a Universidade Federal de São Paulo. Estou aqui hoje para fazer a defesa do meu TCC. TCC esse que foi orientado pela professora doutora Adriana Dantas Reis. O título do meu trabalho é Corpos, Cultos e Resistências: Expressões de Gênero nas Religiões de Matriz Africana no Brasil Contemporâneo. A coordenação do curso é composta pela professora doutora Fabiana, vice-coordenação pelo professor doutor Gilberto, coordenação da UAB, professora doutora Paula e reitoria da Unifesp, professora doutora Rayane. Este trabalho explora as profundas intersecções entre as religiões de matriz africana, gênero e sexualidade no Brasil, sob uma lente decolonial. Analisamos como as cosmologias africanas oferecem compreensões plurais do gênero que se manifestam nas lideranças e práticas dos terreiros. Discutimos a colonialidade do gênero e o racismo religioso como desafios persistentes, ao mesmo tempo em que destacamos os terreiros como espaços vitais de resistência e acolhimento para os corpos dissidentes. Acreditamos que essas tradições preservam saberes ancestrais e oferecem epistemologias alternativas para pensar gênero e sexualidade além das normatividades ocidentais. O trabalho, ele foi baseado em autores como Michel Foucault, a Oyèné Orienqué, Judith Butler e alguns outros. Eh, os terreiros são os territórios e a resistência deste povo, onde ele se reinventa e onde ele se mantém. As religiões de matriz africana no Brasil, como o Candomblé e a Umbanda, são mais do que sistemas religiosos. São complexas formas de organização do mundo em que articulam cosmologias e práticas existenciais, baseadas em princípios ancestrais. Sua sobrevivência frente à colonização e ao racismo expressa a persistência das culturas negras e a produção ativa dos novos paradigmas de saber e de ser. Os terreiros fornecem lentes alternativas para pensar o corpo, a sexualidade e o gênero, reconhecendo o corpo como um locus de potência e conexão com o sagrado, um canal para o axé. São territórios civilizatórios marcados pela ética do cuidado, coletividade e do pertencimento, onde identidades são reelaboradas e saberes ancestrais transmitidos. As cosmologias africanas e suas ressignificações no Brasil desafiam radicalmente os modelos binários e hierárquicos de gênero e sexualidade impostos pelo Ocidente, como a própria Oyeume diz em seu livro A Invenção das Mulheres. Em África, especificamente na região da Nigéria, a população iorubá, ela não fazia distinção, né, não fazia uma separação hierárquica entre homens e mulheres, e sim pela senioridade, ou seja, era uma hierarquia que transitava, que mudava, que havia um movimento, né, que o mais jovem hoje tornar-se-á o mais velho amanhã, ao contrário dessa hierarquia fixa e rígida ocidental, né, onde o homem tem o seu papel e a mulher é submissa a esse papel do homem. Diferente da tradição eurocristã, né, que instituiu a cis-heteronormatividade, muitas sociedades africanas operam com concepções mais fluidas e complexas. A ontologia dessas culturas reconhecem a complementariedade e a multiplicidade, não reduzindo o humano a categorias rígidas. O gênero, então, ele não é fixo, mas uma expressão que se manifesta em harmonia com a energia espiritual dessa pessoa, podendo se modificar ao longo da vida e dos ritos.
como, por exemplo, nos rituais de possessão, que há essa transição, né? Um homem cis pode incorporar um orixá que é dado a ele, é interpretado como um orixá do gênero feminino. Então, o papel das lideranças, né, nessa nesse espaço é extremamente importante, né? A liderança é uma liderança que tem um papel ativo, politicamente, um papel ativo na militância, na defesa dos movimentos sociais dos povos negros. Ela tem de automaticamente também ser mais acolhedora a esses corpos dissidentes. Os desafios contemporâneos, apesar da resiliência histórica, os efeitos da colonialidade, os efeitos esses, né, que são do poder, do saber e do ser, que são controlados ainda, eles continuam a impactar profundamente os terreiros, de uma forma direta ou indireta. Essa reprodução dessas falas, elas permanecem. Daí a importância, né, de um sacerdote ou uma sacerdotisa que consiga conciliar, né, a questão do sagrado e a questão das mudanças sociais que ocorrem. Então, a colonialidade do ser, ela atua sobre os corpos e subjetividades, gerando um auto-ódio e apagamento identitário. Isso acontece muito em alguns terreiros, onde as pessoas trans são obrigadas a usar vestimentas de identidades das quais elas não se identificam, como, por exemplo, uma mulher trans iniciada, que é obrigada a vestir calça, calçolão no momento do ritual, que seria uma vestimenta dada a homens cis. Os terreiros, né, com tudo isso, eles ainda permanecem sendo não só um espaço de resistência, mas de reexistência e de descolonização. Essa descolonização, ela é contínua, porque o projeto colonial, ele ainda está em vigor, seja dominando os nossos corpos, as nossas mentes, as nossas práticas. E apesar desses desafios, os terreiros e comunidades religiosas têm construído respostas políticas, espirituais e epistemológicas. Há um fortalecimento de terreiros afirmativos e afrocentrados, comprometidos com a espiritualidade inclusiva e descolonizadora, que acolhe explicitamente as expressões de gênero e sexualidades dissidentes. O corpo dissidente, ele é um, um exemplo da encruzilhada, né? E o que seria essa encruzilhada? O que seria esse corpo, esses corpos? Ao entender que o gênero, né, atua como uma travessia, abrimos espaços para estudar existências que não encaixam nos moldes binários, que não encaixam nessa polarização homem-mulher. E isso reflete muito o orixá Exu, né? Na cosmologia africana, essa travessia ela encontra essa ressonância em Exu, orixá do movimento, das encruzilhadas e das possibilidades. Exu escapa às classificações rígidas de gênero, sendo a fluidez, transgressão, transformação, renovação. Ele não apenas transita entre os mundos, mas ele os recria a cada passagem. Exu simboliza a capacidade de acertar o pássaro hoje, com a pedra lançada ontem, ou seja, de atuar no presente com a sabedoria do passado e a visão do futuro. Assim, a gente chega a um paradoxo da inclusão entre o discurso e a prática. Apesar do reconhecido acolhimento dos terreiros das pessoas LGBTQIAPN+, há um paradoxo entre esse discurso da inclusão e as práticas cotidianas, muitas vezes que
acolhe a todos, né, convive com uma realidade que os corpos trans ainda são invisibilizados ou ausentes em muitas comunidades religiosas. Como eu disse, né, muitas vezes o corpo trans ele é forçado a ficar em um local que ele não se identifica, para que ele possa pertencer a esse grupo, para que ele possa exercer a sua religiosidade, né. Ele precisa atacar a si para conseguir expressar a sua religiosidade nesses espaços, ainda que sejam espaços acolhedores a essa população. Tem-se algumas limitações. A ética do acolhimento e a espiritualidade insurgente. As religiões afro-brasileiras, elas não apenas acolhem a diversidade, mas produzem uma ética do acolhimento fundada na ancestralidade e na circularidade das relações. Essa ética não se fundamenta em uma moral normativa, mas em um cuidado coletivo que se expressa no seu axé, no segredo, na palavra e no rito. É essa espiritualidade viva que permite que as identidades dissidentes não apenas sobrevivam, mas floresçam. O racismo religioso, aliado ao conservadorismo moral crescente no Brasil, ataca sistematicamente esses territórios. No contexto da espiritualidade, se torna também uma prática de insurgência. Os corpos que se movimentam, dançam e cultuam nos terreiros são alvo de perseguição, violência e apagamento, mas resistem ativamente. Concluímos, então, que os territórios eles criam mundos novos, onde o sagrado pulsa nos corpos plurais e na força ancestral, que nos ensina a viver, amar e resistir. E isso também é fazer política, né? Pensar o gênero como algo para além do que um corpo, uma identidade, um, um objeto. Esse trabalho, então, nós buscamos refletir criticamente sobre as relações entre gênero e sexualidade e religiosidade afro-brasileira a partir de uma perspectiva decolonial, propondo uma escuta radical das dissidências, as cosmologias africanas, em especial no candomblé, que oferecem uma ruptura concreta dos paradigmas binários e cisnormativos impostos pela colonialidade do poder e do gênero. A ideia de gênero como um sistema organizador da diferença sexual é uma construção ocidental. As sociedades iorubás tradicionais, elas não operavam com essa oposição do masculino e feminino, como a Oyeume deixa muito claro em seu livro A Invenção das Mulheres, e sim na senioridade. Nunca aconteceu ali essa segregação, essa separação dessas funções, né. Aqui no Brasil foi relido assim, né, por conta, obviamente, da colonização, né. Então, quando chega a colonização, que impõe essa divisão do homem e mulher, que impõe essa cis heteronormatividade e que a religiosidade vai a agregando isso, né, e reproduzindo isso como um discurso normótico, um discurso normal. E hoje, muitas dessas lideranças, né, já enxergaram, né, que não condiz com a cosmologia e já agregam e aceitam essas pessoas trans, por exemplo, óbvio que ainda com inúmeras limitações, mas alguns terreiros já não obrigam, por exemplo, uma mulher trans a usar um calçolão para entrar numa roda, né? Alguns permitem, né, que elas possam participar do xirê, dentre outras atividades. Óbvio que também com muitas limitações. É isso, gostaria de agradecer a todos, todas e todes. Muito obrigado.